Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui, né, mais um bate-papo tributário, no qual eu trouxe aqui como ilustre convidado o professor Marcelo Diniz. Ele é doutor e mestre em Direito, né? Ele tem um escritório em Londrina, né? Ele é coordenador do IBET aí de Londrina, no Paraná, e, né, palestrante, professor, convidado aí, tá em vários eventos aí, e é uma pessoa que, né, o tema que a gente escolheu para poder discutir aqui, bater o papo, é sobre a reforma tributária, a questão do fato gerador, da CBS-BS, que tem aquela discussão, né? é, Onde você definir o local do destino, aquela questão, né, que tem um debate em relação a isso, né? E aí, né, o professor Marcelo Diniz ele vai nos abrilhantar com suas opiniões em relação ao tema. Então, Marcelo, seja bem-vindo aqui, né, ao Bate-Papo Tributário, né? E uma honra ter você aqui conosco aqui para poder trocar essa ideia e trazer, compartilhar o seu conhecimento. Então, antes de a gente começar, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua, falasse um pouquinho de você, né, para o pessoal poder te conhecer. Pedro, muito bom dia. Tá? Para mim é uma honra aqui participar do seu canal, participar desse evento. Faz tempo que eu ambiciono ser convidado e realmente chegou o meu dia, né? São pessoas aí de muito preparadas que você tem convidado. E no meu caso é por conta da amizade, o convite, né? Então, você é um amigo dileto, é um tributarista que eu respeito muito antes, inclusive, de conhecê-lo pessoalmente, né? Tanto eu como o pessoal do meu escritório já estudamos muito nos seus livros. Há 20 anos, 25 anos atrás, você aí é uma pessoa que vem engrandecendo o direito tributário, não só o direito tributário, como também o direito societário, o direito contábil, né, que são áreas também que você transita muito bem. Bom, Pedro, você fez uma apresentação a meu respeito e estava pensando o que mais que eu posso adicionar, né? Além de adicionar aqui que nós somos amigos, o que torna muito suspeita, né? Muito suspeito esse convite. Conforme foi dito, eu sou advogado aqui em Londrina, né? Meu escritório aqui em Londrina. Trabalho bastante também fora de Londrina, trabalho bastante em São Paulo, em Brasília. Estou no mercado há 32 anos, então já é um tempo aí relevante. Passei aí pela primeira fase, né? Pela primeira fase do direito tributário na década de 90. Eu estava me formando e peguei aí aquela onda das inconstitucionalidades, do fim social, do PIS, da contribuição do Prolabore. E agora, conforme o Pedro disse, né? Sou coordenador e do curso de especialização do IBET aqui em Londrina, que inclusive no próximo ano vai completar 25 anos, né? vinte e Olha cinco só. anos de IBET aqui em Londrina. E também sou professor, né? Fui professor de graduação em várias faculdades e acabei parando essa carreira, né? Provisoriamente, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu era professor aqui da PUC de Londrina quando eu me desliguei em 2019. Sou um apaixonado pelo direito tributário. O direito tributário apareceu na minha vida aproximadamente aí 1990, né? Me formei em 93, 1990. Eu fui mordido ali por esse mosquito tão persistente que é o direito tributário. Ali eu comecei a lidar com as grandes teses que surgiram na década de 90, seja em estágios que eu fiz, na Receita Federal, Procuradoria e também escritórios de advocacia. E, Pedro, vou dizer alguma coisa sobre qual é a minha visão sobre a reforma tributária. Você Isso. me solicitou. Eu diria para você o seguinte, que é o novo, que é algo muito novo, que é algo muito diferente do que vivenciamos. Não acredito que seja uma ruptura, não é uma ruptura com o sistema tributário nacional em vigor até o momento, mas é uma continuidade daquele sistema tributário, mas com um viés muito diferente do sistema tributário anterior, né?
Eu via o sistema tributário anterior, um sistema tributário muito pautado é, por uma influência muito forte dos juristas. O Hum, sistema tributário de 88, o próprio Código Tributário Nacional de 66, eu vejo como duas grandes leis muito pautadas numa construção jurídica. A reforma tributária, né, notadamente a emenda constitucional e a lei complementar 214, eu a vejo de uma forma um pouco diferente. Eu vejo que a reforma tributária, ela teve uma influência muito forte da perspectiva econômica. hum, E nós que trabalhamos com direito tributário, a gente ainda está tentando entender como que vai ser essa dinâmica a partir da vigência da Lei Complementar 214, sobretudo porque nós temos em vigor o sistema tributário de 88, está em vigor, então não se revogou legalidade, não se revogou anterioridade, retroatividade, o tributo continua não podendo ter efeito de confisco. Então, todas as limitações constitucionais ao poder de tributar estão de pé, como também o Código Tributário Nacional também está de pé. hum, Inclusive, essa é uma das questões que eu tenho me feito e tenho visto algumas pessoas formularem, que é qual é o impacto da Lei Complementar 214 em relação ao Código Tributário Nacional? perfeito. Houve alguma modificação? A Lei 214, Lei Complementar 214, alterou o Código Tributário Nacional? Veja, eu vou aqui arriscar minha resposta já. Não. A Lei Complementar 214, ela tem um propósito específico, que é regulamentar a emenda constitucional 132. Então, é muito provável, desculpe, é muito provável que num futuro breve, o Código Tributário Nacional terá que ser alterado. Porque eu vejo muitas questões trazidas pela Lei Complementar 214 e eu olho para o Código Tributário Nacional e eu tenho dificuldade de encontrar ali fundamento de validade. A conversa entre essas duas leis, né, ela fica um pouco prejudicada. Veja, por exemplo, a questão das formas de extinção do crédito tributário, né? Quer dizer, o Código Tributário Nacional é de um tempo, né, da década de 60, 1966, onde se utilizava estampilha, né, selo, Hum, né, como forma de comprovação do pagamento de tributo. E a reforma tributária, essa atual do consumo, na minha forma de ver, ela não tem funcionamento se não for num ambiente tecnológico. hum, Ela não existe. É uma palavra muito forte, mas é assim que eu vejo. Ela não existe, ela não funciona, ela não vai entregar para a sociedade nada se o aspecto tecnológico não funcionar de uma maneira é, muito competente. E aí, inclusive, Pedro, eu aproveito esse tema para colocar uma outra questão que eu venho me formulando, que é a seguinte: se a reforma tributária do consumo só vai ter funcionamento, sustentação, aperfeiçoamento, crescimento, efetivação, por meio da tecnologia, o Brasil precisa entrar. Esse tema tem que dialogar com outro tema, que é do devido processo legal tecnológico. Por quê? Porque se tudo vai acontecer no ambiente tecnológico, como que ficarão os direitos dos contribuintes frente a esse aparato, que vai ser um aparato controlado pelo Estado, um aparato que normalmente é bastante desumanizado, ok? Então, como que ficarão os direitos individuais, os direitos fundamentais do cidadão contribuinte, aquilo que é estabelecido pelo Estatuto do Contribuinte? Então, é preciso que o Brasil comece a trabalhar com esse tema do devido processo legal tecnológico, para que sejam assegurados direitos ao contribuinte dentro deste universo intangível, dentro desse universo desumanizado. Né? Isso não é uma crítica que eu faço, mas é uma constatação.
Então, aqui eu não estou fazendo apologia de um mundo que já não existe mais, né? Não estou fazendo apologia de um mundo é, que eu tenho consciência de que ele se transformou. Mais que isso, se transmutou. Mas é preciso, obviamente, se entender, né, de que os destinatários da carga tributária continuam sendo pessoas físicas e pessoas jurídicas. E as pessoas jurídicas, no fundo, são um conjunto de pessoas físicas. As pessoas jurídicas são ficções do direito. Então, como que essas pessoas que são os pagadores de tributo, que são os usuários dos sistemas que vão ser implementados, como que essas pessoas ficarão, né, nesse universo que se promete, e é provável, é possível que isso aconteça, de que as coisas vão acontecer de uma maneira automática, com uma fluidez muito grande, né? Um sistema ali de vasos comunicantes, né? Créditos, débitos, pagamentos, repasse de recursos para os entes federativos. Então, realmente, isso é bastante desafiante e é preciso, então, que seja inserido no debate o tema do devido processo legal tecnológico. Bom, o que mais? Eu já tive aí uma fase em que eu imaginava que a reforma tributária, da forma como foi feita, não era necessária, que bastaria você mudar algumas coisas na legislação, sobretudo o ICMS, como inclusive o tema né, o foco principal do nosso encontro, que é a questão da tributação no destino, né? Sim. Se houvesse a instituição de um ICMS fortemente focado no destino, me parece. Só que, por outro lado, também a gente tem a legislação do PIS e COFINS, né, que são duas contribuições que têm uma força arrecadatória muito grande para a União. É um dinheiro que só fica com a União, é um dinheiro que é utilizado, obviamente, para que a União faça valer direitos muito importantes da cidadania, né, que é a Seguridade Social, saúde, aposentadorias, benefícios. Então, é muito importante, muito significativo isso, à luz da Constituição de 88. E o PIS e o COFINS, no decorrer do tempo, a meu ver, acabou sofrendo uma deturpação bastante relevante. E essa reforma tributária, e aí eu entro no aspecto positivo, né, ela vem a significar, embora ela não seja uma ruptura com o sistema tributário anterior, mas há quem diga que é uma ruptura sim, sobretudo na questão da jurisprudência. Quer dizer, o que nós vamos aproveitar de jurisprudência do PIS e da COFINS, do ICMS, do ISS? Né? É uma incógnita. Não sabemos aquilo que vai ser aproveitado e o que não vai ser aproveitado. E hoje, que nós temos uma força muito grande do sistema de precedentes, isso pode também ser uma fonte de insegurança jurídica bastante grande, porque as pessoas estão habituadas com a legislação, estão habituadas com o entendimento jurisprudencial e de repente isso tudo desaparece e algo novo surge. Muito bem. Muitos problemas que a reforma tributária se propõe a resolver poderiam ter sido resolvidos sem uma reforma, como, por exemplo, a tributação do destino que foi mencionada, a tributação por fora, ou seja, despoluir a base de cálculo, né, dos tributos, Sim. que inclusive nesse aspecto, a meu ver, a jurisprudência brasileira poderia ter dado um recado assertivo para os entes federativos de que não é possível você estabelecer uma alíquota, mas a alíquota efetiva ser outra, e é o que acontece no âmbito do ICMS, especialmente. E com relação ao ICMS ainda, mas isso eu também estendo ao PIS e COFINS, a questão do crédito físico, né? A questão do crédito físico versus crédito financeiro, que é um tema muito antigo, que surge, salvo engano, ali na década de 60, no final da década de 60, quando se cria o ICMI, ICM no Brasil, não o ICMS, o ICM no Brasil, né?
E ao longo das décadas, esse assunto foi levado aos tribunais, e os tribunais sempre muito reticentes. Ora, olha, isso é uma questão de legalidade. Então, se a lei fala que dá crédito, então dá crédito. Se a lei fala que não dá crédito, não dá crédito, né? E com isso houve um menoscabo do princípio da não cumulatividade. E aí, obviamente, os contribuintes, eles viveram sempre numa insegurança jurídica muito grande, não só insegurança jurídica, como insegurança econômica, porque na formação de preços fica muito complicado você saber aquilo que é input, né? Aquilo que é input e que você pode reverter como crédito, né? Para poder Sim, você definir o preço em relação aos outputs que você faz. Bom, a reforma vem então, né? Olha, resolvendo questões muito importantes. E nesse ponto ela é altamente positiva. Ou seja, a tributação por fora, a tributação no destino. Tributação por fora significa, Pedro, para os seus ouvintes, né? Olha, a sim, gente não tem mais inchaço da base de cálculo dos tributos, a gente não tem mais poluição da base de cálculo dos tributos. Isso é algo altamente positivo. E a reforma tributária, dentro do viés do princípio da neutralidade e da não cumulatividade, que são complementares. A não cumulatividade ela é complementar à neutralidade, mas a neutralidade é muito mais que isso. Então, neutralidade é não cumulatividade. Neutralidade significa a tributação no destino. Neutralidade significa também o corte de benefícios fiscais, que é algo também que a reforma tributária estabelece, né? O fim, né, dos benefícios fiscais, notadamente os benefícios fiscais estaduais, mas também há perfeito. benefícios fiscais municipais. Então, a não cumulatividade e a neutralidade são duas grandes, eu não diria mais que são promessas, né? São duas positivações altamente relevantes de que gerando, portanto, para os contribuintes uma segurança bastante grande. Olha, o que me dá crédito, o que não me dá crédito. E como regra geral, e aqui eu falo assim, é, como uma regra geral, e há várias exceções, mas como regra geral, todos os inputs, todas as entradas que a companhia tiver, né, gerarão crédito de IBS e de CBS. E, como regra geral, todos os outputs que ela tiver também vão gerar débito de maneira que possa se alcançar, né, a tributação do valor agregado, que é, né, que remete à ideia de renda consumida. Quer dizer, embora a tributação não seja da renda, mas não deixa de Perfeito. ser uma forma indireta de tributação da renda, que é a renda consumida que vai ser gravada. Bom, a implementação da reforma tributária é algo bastante desafiante. De vez em quando a gente conversa com contribuintes, né, clientes do escritório, e aí às vezes alguém fala, mas vem cá, mas isso passou já no Congresso? Né? Tem gente que não acredita, né? Mas Pedro, essa coisa de a gente que é brasileiro não acreditar em certas coisas é verdade, né? Eu me lembro lá, para a gente falar um pouquinho de outras disrupções que houve no Brasil, em 94 com o Plano Real, né? Isso, Quem que acreditava naquela fórmula da URV, né? Ninguém acreditava naquilo, isso, né? Como também ninguém acreditava nas reformas que foram feitas pelo presidente Temer, só para falar de um presidente reformador relevante que o Brasil teve recentemente, também ninguém acreditava, né? Então a gente é cético em é, relação a essas reformas que são muito estruturais, né? Então é uma reforma estrutural, essa reforma aqui da tributação do consumo. Portanto, eu qualquer coisa que eu vejo um tributarista dizendo, um especialista dizendo, é mais um exercício de fé do que qualquer outra coisa, né? verdade. Então, nessa linha, eu digo que eu tenho fé na reforma tributária do consumo, né? Acredito que no médio e longo prazo ela vai ser altamente positiva para o Brasil. Tenho bastante dúvida de como que vai funcionar a Federação Brasileira, e esse é um ponto bastante é, discutível, se a reforma foi positiva sob a perspectiva do federalismo fiscal.
As competências compartilhadas é algo que a gente que é da área do direito tributário não conhece sim, e, portanto, hoje eu mesmo me vejo muitas vezes, Pedro, fazendo a pergunta: muito bem, qual é o tema que a reforma fala? A reforma fala sobre competência tributária, ela fala sobre competência administrativa tributária, ela fala sobre sujeição ativa tributária, fala sobre capacidade tributária ativa ou destinação da receita tributária. Então, confesso para você que isso está um pouco embolado para mim. entendi. Eu olho ali a questão do comitê gestor, por exemplo, né? O que que é o comitê gestor? O comitê gestor vai ocupar o lugar de um sujeito ativo da obrigação tributária, uma espécie de alter ego, né, dos estados, dos municípios, né? Me parece que não é por aí, mas por outro lado, né, o comitê gestor ele vai ter uma série de competências administrativas, né? Competência administrativa é uma coisa, competência tributária é outra, Sim, né? Que é para você criar o tributo. É, neste ensejo, né, de falar aí sobre a reforma tributária no aspecto geral, uma das críticas que eu dirijo é de que o Brasil poderia ter escolhido um modelo das agências, então criar-se uma agência nacional de tributação ao invés do comitê gestor. Eu acredito que para a dinâmica da nação e para os contribuintes, a gente teria aí o modelo das agências no Brasil, é um modelo que tem dado muito certo, né? Os resultados são muito bons. Então, poderia ser criada uma agência ao invés do comitê gestor. No entanto, eu também tenho que reconhecer que a tributação ela significa, né, o exercício de uma competência, né, e isso envolve a questão da autonomia financeira dos entes federativos. E, portanto, houve uma preocupação ali naquele momento, então, de que as coisas escapassem da mão dos prefeitos, dos governadores, e então houve uma, vamos dizer, uma politização da reforma tributária com a criação do comitê gestor, que quem sabe, Pedro, já que a gente está falando agora de futuro, de apostas, né? Hum, O comitê gestor tende a ser talvez aí uma casa mais relevante até que o Senado da República, né? entendi. Conforme as coisas forem se conduzindo, né? Vai ser uma casa com um poder muito forte, né? E esse é um ponto também de preocupação. A questão política vinculada ao comitê gestor e de como que essas coisas vão funcionar. A gente também vai ter que esperar para ver se os estados e os municípios não podem fazer uma espécie de uma contra-revolução, né? E falar, não era bem assim que a gente imaginava. Ah, me devolve minha competência aqui, né? É, Então, há o risco de não digo de retrocesso no sentido de piorar as coisas, né? Mas há uma possibilidade de que as coisas tenham que retroceder muito por conta de como que os estados e os municípios vão conviver com relação a isso. Então, e a questão tributária também envolve fortemente a questão política. sim. Falando um pouco mais, Pedro, da reforma tributária, como que eu vejo assim a sua efetivação, né? Eu vejo que a Lei Complementar 214 é uma lei bastante densa, e Sim, sim. aí Muitos artigos, né? eu Muitos trago para os artigos. seus ouvintes, né? Você tem ouvintes que não são versados em tributação, em direito tributário, e os seus ouvintes escutam, por exemplo, a palavra simplificação, que agora é um novo princípio tributário. E a gente tem a falsa ilusão de acreditar que simplificação significa quatro, cinco artigos, né? Porque eu acredito que a gente faça assim uma relação muito grande com a Constituição Americana, né? Isso. É? Então ela ali é o mesmo texto, né? Faz muito tempo. Aí tem algumas pequenas emendas, né?
mas as coisas na reforma tributária do consumo não funcionaram dessa maneira. Houve uma preocupação de conferir certeza do direito, de conferir segurança jurídica. Então, é uma lei bastante extensa, cheia de detalhes, cheia de diferenciações, cheia de oportunidades para o fisco, tá? Que isso é um detalhe que eu notei, não cheguei a debater esse tema com ninguém, mas eu vejo ali muitas oportunidades para o fisco em relação ao tempo da ocorrência do fato gerador, em relação ao local, né, da ocorrência do fato gerador. Então eu vejo que a regra matriz do IBS e da CBS, né, embora faça uma indicação ali do critério material, temporal e espacial, mas eu vejo que a dinâmica, existem muitas oportunidades para que o fisco possa cobrar o tributo daquele que for mais fácil, por exemplo. Então eu vejo aí um viés de praticabilidade tributária muito forte nessa legislação. Ou seja, olha, vamos facilitar a arrecadação. Vamos fazer de uma maneira que para a arrecadação fique sempre mais fácil e a fiscalização tenha mais oportunidades de enxergar o fato gerador, enxergar a base de cálculo, enxergar o sujeito passivo e, eventualmente, efetuar requalificações, né? Sim. Conforme as circunstâncias do caso concreto. Bom, Pedro, feito aí essa minha visão, né? É, feito esse overview e também essa profissão de fé que eu fiz em relação ao futuro, Sim, e agora olhando aí com o olhar de um, de um tributarista, né, que trabalha com as coisas postas, eu concluo essa primeira parte dizendo o seguinte: a reforma tributária já aconteceu. sim, A emenda constitucional foi aprovada, a lei complementar 214 foi aprovada. Todos nós sabemos, e para quem não é da área, né, eu vou aqui fazer uma advertência: não é fácil se aprovar uma emenda constitucional no Brasil, não é fácil aprovar uma lei complementar. Portanto, né, não façam apologia de qualquer tipo de negação com relação à reforma tributária. Ela veio, ela a partir do próximo ano, ela já é direito positivo em vigor, já sim, terá vigência e, obviamente, os profissionais da área tributária, os contribuintes terão que se adaptar. Muitos contribuintes ficarão pelo caminho, porque não conseguirão se adaptar, sobretudo pelo seguinte fator, Pedro, né? A minha percepção no momento é que o dinheiro do tributo sai da mão do contribuinte. E aqui no Brasil, o dinheiro do tributo sempre esteve, sempre é uma palavra muito forte, mas na sua grande maioria, o dinheiro do tributo sempre esteve na mão do contribuinte. E, portanto, o contribuinte sempre trabalhou com o dinheiro do tributo. é E esse dinheiro do tributo, ele vai ficar numa proporção muito pequena na mão do contribuinte. verdade. Esse dinheiro vai estar na mão do comitê gestor, falando de IBS, né? Isso. E a CBS vai estar na mão da União. Então, podem ter desafios em relação ao fluxo de caixa, né? É, a questão dos créditos mencionados, temos que aguardar para verificar se não vai acontecer empossamento de créditos, porque os créditos vão passar a ser uma moeda muito importante para o contribuinte. E, portanto, um eventual empossamento de créditos vai fazer com que muitos contribuintes tenham dificuldades financeiras. Sim. Então, esses são dois motivos, dois pontos que eu vejo aí, digamos, com bastante preocupação. E o terceiro ponto, Pedro, que eu também vejo como algo de bastante preocupação, é a questão da precificação. Sim.
a meu ver, muda a forma de estabelecer preços. Muda a forma de estabelecer preços. E muitos contribuintes, ou a grande maioria, ainda não se deu conta disso. Que a forma de definir preços, de compor preços, vai mudar bastante, devido à maneira como a reforma tributária do consumo vai funcionar, né? Tá? Então, essa ideia de esses três pontos, né, inclusive tem uma sinergia muito grande com vamos chamar de um dos princípios, né, da OCDE, que é o do tax happen, né? Então, ou seja, o tributo acontece, Pedro, sem que o contribuinte perceba, né? Então, toda a dinâmica que existe hoje na apuração do tributo, no cálculo do tributo, a reforma promete que isso vai se reduzir drasticamente, né? E que o tributo irá acontecer, e os contribuintes não vão perceber essa tributação acontecendo. Eu acho que eles vão perceber no bolso, Sim, né? Se houver ausência de planejamento, né? Se houver dificuldade de adaptação, por conta do fato de que o tributo sai da mão do contribuinte e fica na mão do comitê gestor, falando do IBS, né? E também porque pode acontecer um empossamento de créditos. Esse empossamento de créditos pode ter por vários motivos. Seja porque a coisa não está funcionando muito bem, seja também por questão política, Pedro. Né, sim, Pedro? A gente sabe que nos últimos 30 anos houve muitos empréstimos compulsórios disfarçados no Brasil, sim. né? Ou seja, você tem o direito a oferir 100, a realizar 100, aí vem lá uma legislação dizendo, olha, mas o 100 é em 48 vezes, né? É isso mesmo. Então, esse é um risco que acontece, que eu vislumbro que os contribuintes vão estar sujeitos. Mas, evidentemente, que se isso vier a acontecer, aí a reforma tributária ela vai ter que ser revista, porque aí também não tem como, né? Porque se o dinheiro do tributo sai da mão do contribuinte, se o contribuinte vai depender desse fluxo de créditos, né, que vai ser ali controlado pelo comitê gestor, quer dizer, então se isso não funcionar bem, vai ter um colapso, né, Verdade. da atividade econômica. Muito bem. E aí, Pedro, eu vou agora fazer aí uma breve exposição, né, sobre o chamado critério espacial, né, Perfeito. Que é da uma grande, regra matriz de incidência que é um tributária. dos grandes pontos que o pessoal tem discutido, né, Marcelo? Exatamente. E te antecipo que não é um tema fácil, é um Sim, tema sim. bastante denso, né? E eu começo, né, dizendo que a Lei Complementar 214 chama de local da operação. Então, Hum, o local da operação é o critério espacial da regra matriz de incidência tributária do IBS. perfeito. E com relação ao local da operação, vamos dizer que a gente tem ali o artigo 11. O artigo 11 da Lei Complementar 214, ele é a espinha dorsal deste critério, do Tá, critério espacial. O artigo 11 utiliza a seguinte estratégia para poder disciplinar o tema. Então ele começa dizendo o seguinte: olha, considera-se local da operação. Então, este é o enunciado do CAPT. Considera-se local da operação. E aí ele vem e começa a efetuar uma série de subdefinições, levando em consideração, obviamente, né, as circunstâncias da vida e a dinâmica da economia. Então, ele começa, por exemplo, dizendo do bem móvel material, né? Importante lembrar, né, Pedro, que o IBS e a CBS são tributos que vão ter uma base de incidência enorme. sim. Inclusive, Pedro, quando você fizer um evento como esse para falar da base de cálculo, eu acredito que você vai ter que fazer umas 5 lives, né? Vai ter que ser É umas cinco verdade, horas, verdade, porque é verdade. uma base muito ampla, né? É uma E base tem muita discussão, né, Marcelo? muita discussão. Então ele começa dizendo que em relação a bens materiais, será o local da entrega ou disponibilização. Então Hum, vejam essa diferenciação, que é uma diferenciação
que até existe em relação à legislação do ICMS, mas não com essa franqueza, não com essa clareza que é estabelecida. Então, existe uma diferença entre local da entrega e local da disponibilização. E qual é a consequência prática, Pedro? Consequência prática é de que o local da operação tem uma relação direta com o beneficiário da receita tributária. Hum, Quer dizer, suponhamos uma situação em que o local da entrega é São Paulo, mas a disponibilização acontece em Londrina. Quem é o beneficiário da receita tributária do IBS? Ok? Então, obviamente que isso pode, inclusive, ser um tema de planejamento tributário, né? sim. Porque, eventualmente, a gente não sabe muito bem como que os municípios vão se comportar em relação à alíquota. Eu vou fazer mais uma aposta aqui, né? Uma grande parte aqui do nosso encontro são apostas. Eu acredito que os municípios, ou eles vão aderir ao que os grandes municípios vão fazer, São Paulo, Curitiba, Brasília, as grandes capitais, ou vão no simples e vão utilizar o quê? A alíquota de referência, que Hum, é a lei de 2014, ela dá autonomia para os municípios, mas ela estabelece uma alíquota de referência. Então é muito provável que vai ter uma adesão grande à alíquota de referência. Então, aí nesse caso, a questão do local da entrega e disponibilização não vai fazer tanta diferença. Sim. diferença. Tá? Muito bem. Prossegue o dispositivo falando agora de bens imóveis. E com relação a bens imóveis, o critério é mais simples, Pedro. Por quê? O local onde se considera ocorrido, né, o fato jurídico tributário, né, o local da operação é o local onde o imóvel estiver situado, Hum, tá? Então, é algo mais tranquilo, perfeito. ok? Um outro ponto importante, né, dando prosseguimento, existe uma, uma maneira, né, de prestação de serviços que é o serviço prestado fisicamente sobre a pessoa física ou fruído presencialmente por pessoa física, tá? Então imagine que você é um cabeleireiro, né? Esse cabeleireiro está estabelecido em São Paulo e ele vem até Londrina para fazer um cabelo de uma pessoa aqui de Londrina, tá? Um maquiador, alguma coisa assim, né? Então é um serviço prestado fisicamente sobre pessoa física, tá? Então, neste caso, o fato gerador vai se considerar ocorrido no local da prestação de serviço. Perfeito. Então, essa pessoa, embora estabelecida em São Paulo, né, o fato gerador vai ser considerado aqui em Londrina. Bom, uma outra delimitação efetuada pela lei diz respeito a serviços que envolvem área de eventos, exposições, congressos, espetáculos, assim por diante. Aí a lei ela vem e indica que é o local do evento, ok? O Perfeito. local do evento é que se refere o serviço. Então vejam, Pedro, que tem predominado, né, até o momento, a tributação no destino, Perfeito. tá? Ou seja, aquela promessa de tributação no destino, a gente percebe que, com raras exceções, é um norte perseguido pela legislação. Uma outra manifestação disso, né? Serviço prestado fisicamente sobre bem móvel, material e serviços portuários, tá? Onde se considera ocorrido o fato gerador? No local da prestação de serviço. Ou seja, Hum, mais um caso de mais um tributação caso. no destino. Destino. Mas agora uma exceção, Pedro. Serviço de transporte de passageiros. Serviço de transporte de passageiros é o local do início do transporte. Então Então, aqui nós temos uma entendi. diferenciação. Perfeito. Não é o destino, é o início. Por outro lado, nós temos um outro tipo de serviço de transporte que é o de carga. Então, ó, passageiro é o local do início. Perfeito. O transporte de carga é diferente. É o local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário constante no documento fiscal. Hum, Então,
Passageiro é uma regra, carga é outra regra. Perfeito. Uma outra especificação efetuada pela lei é os chamados serviços de exploração de via, né? Sobretudo ali obras públicas, né? Que envolve aí uma série de municípios, às vezes de estados, como uma estrada. Então, onde que se considera ocorrido o fato gerador, né? O fato gerador se considera ocorrido, né? Na proporção da extensão da via explorada. Então, quer Uhum. dizer, se é feita uma obra pública que passa por São Paulo, passa por Cotia, passa por Santos e etc., né? Então, o local da ocorrência do fato gerador vai ser correspondente àquele espaço de cada município. Perfeito. Serviço de telefonia fixa e demais serviços de comunicação, o local da operação é o local da instalação do terminal. Veja que aqui a Uhum. gente também tem uma diferença em relação à tributação do destino, né? E, obviamente, Pedro, essas diferenciações que são efetuadas pela lei para fugir da regra da tributação do destino, ela tem um claro viés arrecadatório. Sim. É óbvio. É muito mais fácil você fiscalizar e controlar a tributação se você eleger o local da instalação do terminal. É óbvio, Sim. né? Bom, e aí a gente tem uma última regra, né? Que é aquela que fala sobre outros serviços e outros bens imateriais, inclusive direitos. E aqui eu coloco, por exemplo, a questão de ações de uma sociedade anônima de capital fechado, cotas de uma sociedade limitada, né? Que são bens intangíveis, representativos de direitos. Onde que se considera ocorrido o fato jurídico tributário? Se forem operações onerosas, é o local onde está o adquirente. Hum, Ou seja, o adquirente, ele é aquele que vai, pelo menos é assim que eu enxergo, ele vai revelar a capacidade contributiva, né? Porque ele está adquirindo. Portanto, é onde ele está estabelecido que vai ser considerado ocorrido o fato. Então veja que aqui eu tenho uma confirmação da regra do destino, destino. né? Por outro lado, em se tratando de operações não onerosas, será o do destinatário, né? Que é diferente do adquirente. Adquirente. Pedro, então com isso, aí eu fiz uma apresentação. Eu só quero complementar com mais dois pontos. Perfeito. É, esses dois pontos, e aí eu deixo aí para a gente poder discutir, que são as compras não presenciais, a questão das Hum, compras efetuadas pela internet, um ponto para ser tratado. Eu também acrescento a figura do cadastro com identificação única, que está previsto no artigo 59 da Lei Complementar 214, e este cadastro vai ser muito importante para a dinâmica da definição do local da ocorrência do fato gerador, tá. justamente porque eu tenho uma diferenciação entre o adquirente e o destinatário, por exemplo, né? Então podem ser pessoas diferentes que estão em locais, são pessoas diferentes que podem estar em locais diferentes. E aí a pergunta que eu deixo, né, provavelmente para uma outra situação, é a seguinte, que é uma pergunta bastante difícil. O artigo 156A, parágrafo 5º, né, inciso 4º da Constituição Federal, estabelece que compete à lei complementar dispor sobre o local da ocorrência do fato gerador. Então, quais são as discussões que podem surgir para o futuro? A Lei Complementar 214 regulou de uma maneira satisfatória o tema? E por que essa importância, essa pergunta é relevante? A regulamentação que está em curso, né? A preparação da regulamentação que está em curso, ela pode vir a estabelecer, né,
regras e eventuais vazios da lei complementar. E isso, obviamente, pode gerar aí uma judicialização. Perfeito. Não, Marcelo, obrigado aí pela sua brilhante exposição. Você deu um panorama geral das principais questões problemáticas que a gente tem em relação a isso. Eu achei bastante interessante, concordo com você. A reforma está aí, né? Ela é uma realidade. A gente tem que trabalhar com ela, tem que se adaptar a ela. É lógico que, como você bem pontuou, tem bastante pontos ainda de discussão, de dúvida em relação a ela, que está tendo muito debate. Eu acho que vai ser necessário alguns ajustes em relação à lei complementar, né? Porque eu acho que ela não está abrangendo todos os pontos que você acabou levantando, né? Concordo com você em relação a eles. E é lógico, né? Como sempre, né? Eles põem o bode na sala e aí cabe a gente pegar esse bode, dar o banho nele, deixar ele um pouco mais cheiroso para poder fazer. Ah, como aconteceu com o PIS/COFINS, né, Marcelo? Não cumulativo, né? Primeiro veio o PIS, com bastante problema, discussões. Aí veio a Cofins, também com alguns problemas, e foram sendo ajustados. Ainda tem bastante problema, a gente sabe que tem discussão de insumo, aquela coisa toda, mas isso é um costume que nós estamos acostumados, né? Como você levantou bem, né, Marcelo? Eu também sou da década de 90, quando eu comecei a trabalhar, e a gente está acostumado com esse tipo de coisa, né? Com essa coisa. A gente sempre ouviu falar de reforma tributária quando a gente começou a trabalhar, né? Era uma realidade que talvez era distante, mas acabou acontecendo. Ela foi aprovada no Congresso. Eu achei esse ponto que você levantou em relação à questão do direito tecnológico, eu acho que é bastante importante, né? Porque com essa mudança de paradigma, né, que hoje, que você levantou, o contribuinte ele tinha, tomava o crédito independente de pagamento, simplesmente tomava o crédito por força da nota fiscal ou da aquisição. Hoje não, você tem que ter o pagamento e o crédito não está mais na minha mão, né? Está na mão do comitê gestor. E aí, quando teve aquele simpósio da PET, de Coloco Direito Contábil, você lembra da palestra da Silvia Piva? Ela deixou bem claro essa questão do split payment, né? Ou seja, você está na mão lá do sistema, né, da Serpro. E aí, como é que vai ficar se você não receber, né? Então, estão criando talvez um canal de contestação, mas até que ponto isso é efetivo, né? Então, eu, contribuinte, como é que eu vou trabalhar com isso, né? E você deixou bem claro, né? Essa questão da precificação, isso vai afetar o preço, né? Ou seja, muitos vão talvez aumentar o preço, reajustar o preço, eu tendo visto aqui, como eu não sei quando é que eu vou receber o crédito, porque o crédito eu vou ter que receber do governo, e você acabou colocando bem pontuado que isso é uma questão, às vezes, política, né? Do governo, às vezes, ficar com o dinheiro, não repassar, ou passar em 48 parcelas, 60 parcelas, como a gente tem com a questão da restituição, né? Ou seja, eu tenho direito, mas eu não sei quando é que eu vou receber. Então, esse é um ponto aqui que preocupa, né? Em relação a isso, né? E Ô, Pedro, isso é um e ponto aí, relevante. para contribuir, como que vai ficar a aplicação do artigo 166 do Código Tributário Nacional, Isso mesmo. né, em pagamentos indevidos de IBS e CBS? Essa é uma pergunta difícil de responder. E outra coisa, outro dia me perguntaram, e como é que fica a questão da venda cancelada também, né, Marcelo? Como é que fica essa questão também? Porque, né, não tem mais aquela da a homologação, aquela coisa toda, né? Então, isso é uma mudança que a gente tem que se adaptar e eles têm que responder, né? Então, o contribuinte tá ficando com isso. E essa questão do comitê gestor que você colocou, né? A agência seria uma melhor opção, concordo com você. Mas vamos pegar o exemplo do comitê de gestão do Refis, né? Então vamos pegar algo que já tem, tentar adaptar e para poder fazer com que isso seja aprovado, vamos ter o comitê gestor. Mas eu concordo com você, o problema do comitê gestor é a questão de representatividade, né? Quem está representando o comitê gestor, não é todos os municípios, não são todos os estados, são alguns representantes, né? E como é que fica essa dança de cadeiras, né? Porque cada um vai querer, acho, puxar a sardinha para o seu lado, e isso pode gerar, o que você falou, questionamentos, gerar não aceito isso, vamos voltar do jeito que eu estava, né? Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que tem que pensar na prática como é que isso vai funcionar. Eu acho que é bastante importante. E em relação à questão, né, do local da operação, né, que essa é uma novidade que veio, né, com a
com a lei complementar, a gente estava acostumado sempre com a questão da origem, né? No ISS tínhamos a questão do local da prestação de serviço, então essa é uma outra realidade que a gente tem que se adaptar. Como você colocou, né? A maioria dos casos é destino, sempre tem exceções, é lógico que o órgão arrecadador sempre vai trabalhar com aquilo que é mais fácil, como hoje a gente tem com a substituição tributária, né? Então eu vou definir o local que é mais fácil fiscalizar para poder garantir a arrecadação do que outra coisa. E essa questão da oportunidade da fiscalização, bem pontuada por você, realmente essa é uma preocupação que eu tenho também em relação a isso, né, Marcelo? Então, as pessoas não estão se atentando com isso, mas eu acho que a gente tem que se preocupar com isso, né? Então, eu acho que realmente é uma questão que a gente tem que pensar. E em relação às compras não presenciais, o que que você acha que em relação a isso? Como é que fica essa questão, né? Que já temos essa discussão hoje, né? Já temos essa discussão hoje, né? Porque é uma coisa que é difícil também você controlar, né? Então, faço uma compra e onde vai ser arrecadado o tributo? Será que ainda precisa regulamentar isso? A lei complementar não respondeu isso? O que que você acha em relação a isso? Pedro, esse tema, ele está disposto no artigo 11, parágrafo primeiro, inciso primeiro da Lei Certo, Complementar 214. E aí, o enunciado começa falando de operações realizadas de forma não presencial, ok? Que é o caso, né? certo. E aí a legislação vem e fala: considera-se local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário o destino final indicado pelo adquirente. Então quer dizer o seguinte: o adquirente, então podemos pegar o exemplo. Eu estou em Londrina, sou adquirente, mas eu digo que o destinatário, o destino final é São Paulo, Pedro Anã, né? Perfeito. De acordo com essa regra aqui, o local da ocorrência do fato é São Paulo, não Londrina. Por quê? Porque o enunciado fala: considera-se local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário. Então, local da entrega ou disponibilização. Então, veja que ele faz uma diferenciação entre entrega e disponibilização, que é uma diferenciação que, inclusive, logo no começo da exposição eu fiz, né? Sim, sim, sim. Que é muito importante isso para a legislação. Entrega, local da entrega é uma coisa, local da disponibilização é outra. Mas o ponto mais importante é de que é o destino final indicado pelo adquirente, né? Perfeito. Destino final indicado pelo adquirente. Então, o local da ocorrência da operação nessas operações é o destino final indicado pelo adquirente. A própria legislação, ela estabelece já algumas regras para situações aí de simulações, fraudes Sim, que podem sim, sim. acontecer, né? Então, ela fala, por exemplo, da questão de adquirentes e destinatários não regularmente cadastrados, tá? Aí, nesse caso, vai se considerar ocorrido o fato no endereço declarado ao fornecedor, né? Pode ser também um endereço obtido mediante coleta de outras informações comercialmente relevantes no curso da execução da operação. E veja, Pedro, que isso a gente vai ter que esperar a regulamentação, né? Sim, sim. O que que é outras informações comercialmente relevantes, né? A gente sabe, intuitivamente a gente sabe, mas Sim, a sim. regulamentação vai ter que dizer, né? Sim, sim, sim. Olha que interessante isso daqui também, né? Uma outra possibilidade para a identificação do local da operação é o endereço do protocolo de internet do Hum, dispositivo utilizado para a contratação da operação ou obtido por emprego de método de geolocalização, entendi. tá? Então, isso é algo bastante interessante, embora interessante, é muito alinhado à vida que a gente vive hoje, né? Sim, sim, totalmente. De que cada vez mais a gente está desapegado a territórios, né? Daquela maneira tradicional. E hoje, Sim, portanto, o nosso território pode ser qualquer lugar, conforme o sim. nosso IP, por Verdade, exemplo, né? verdade.
E aí, para fechar esse tópico, né, existe também a previsão de uma regra, outorgando competência para a autoridade tributária, né, para que a autoridade tributária faça uma investigação, né, em relação à incorreção das informações, tá? E aí que vem um ponto importante, tá? O que o dispositivo estabelece? Caso a autoridade tributária constate que as informações prestadas pelo adquirente, então veja a dinâmica, né? Adquirente e fornecedor, tá? Caso a autoridade tributária constate que as informações prestadas pelo adquirente ao fornecedor, né, nos termos do parágrafo terceiro deste artigo, estejam incorretas e resultem em pagamento a menor do IBS da CBS, a diferença será exigida do adquirente. Hum, Quer dizer, a legislação, portanto, está exonerando a responsabilidade do fornecedor. sim, Ou seja, porque o fornecedor, né, embora contribuinte do IBS, ele também, obviamente, foi uma pessoa que foi enganada, né, sim. pelo adquirente. E, Boa fé, portanto, né? exatamente, a Sim. diferença, né, vai ser exigida do adquirente, porque foi o adquirente que deu causa aí, né, para essa atividade da fiscalização e a identificação de recolhimento a menor de IBS. Não, perfeito, Marcelo. Eu acho que mais um ponto aí que a gente vai ter que pensar. Assim como você falou, acho que tem muita oportunidade para nós que militamos na área, né? Porque tem muita discussão, vai ter muito questionamento, eventualmente algum contencioso em relação a isso, né? É, outro ponto que você colocou bem, né? Essa eventual questão, né? O CTN está em vigor, está em vigência, né? A Lei Complementar 214, ele não revogou nada do CTN, né? Só que concordo com você, tem pontos ainda que precisam ser ajustados em relação a isso. Talvez fazer alterações para poder se adequar ao modelo que está vindo em relação a isso, né? Também concordo com você, simplificar não é simplesmente dizer, olha, eu tinha 5 tributos, agora só tenho três, né? Então eu tinha PIS, COFINS, CMS, IPI, e ISS, agora eu vou ter só três, CBS, IBS e Imposto Seletivo. Não é isso, né? Então, é muito mais complexo que isso, né? E no final, né, a pergunta que a gente faz, né? Se o objetivo era a redução de carga tributária, será que a gente vai ter isso, né? Então, né, essa é uma questão que, pelo que eu andei vendo e pelo que eu andei ouvindo, estudando o assunto, tá no zero a zero, né? Ou a gente vai acabar tendo aumento de carga tributária, que infelizmente eu acho que isso não vai atingir o objetivo, né? Então, acho que isso é um ponto acho que negativo em relação à reforma, que eu acho que se o objetivo seria redução de preço final de produto e fazer com que o contribuinte final, que é a pessoa física que está adquirindo o produto, tenha uma redução de carga tributária, eu acho que a reforma teria que vir para isso, só que infelizmente acaba não vindo. Mas, né, infelizmente não tem como, né, essa é a realidade que a gente vive, né? Talvez daqui a alguns anos, né, Marcelo, talvez isso aconteça, né? Nem sei se a gente vai viver isso, né? Mas eu espero que, né, no futuro isso possa melhorar. Então, acho que, né, esse é o ponto que tem que falar. Marcelo, eu agradeço muito você ter disponibilizado seu tempo, né? É uma honra ter você aqui, né? Além de sermos grandes amigos, você é um profissional que eu respeito muito, gosto muito. Quando a gente se encontra, sempre tem altas conversas, não só de direito, né? Mas também de vida, né? Porque como a gente tem As resenhas, né, Pedro? então a gente conversa muita coisa e muita coisa assim. Eu já passei momentos muito difíceis na minha vida que, se não fosse o apoio e amizade sua, de outras pessoas também, eu acho que, não sei se eu teria superado certas coisas que eu andei passando. Você sabe dessas coisas que eu passei, né? E sempre que a gente se encontra, sempre troca ideias e é muito importante. Eu acho muito importante essa amizade que a gente tem, né? Então, eu agradeço muito aí a sua presença, a sua participação. E agora eu queria te deixar para você fazer seu encerramento e suas palavras finais aí para o pessoal que vai nos assistir. Bom, Pedro, para mim é uma honra, é uma alegria, né, compartilhar nesta vida da sua amizade, né? Eu tenho muito apreço a você. Inicialmente, eu e muitos amigos aqui de Londrina, colegas de escritório, admirávamos apenas o seu trabalho, né? A sua obra, né? A sua vasta obra. E aí eu chegou um momento que eu passei a admirar o autor por detrás das obras, que é você, né? Obrigado.
Então, para mim é uma grande satisfação ser recebido aqui no seu canal, é uma grande alegria ser teu amigo. E eu concluo, Pedro, dizendo o seguinte: essa época que a gente está vivendo é uma época muito interessante, tá? É uma época muito interessante porque aquelas pessoas que estão no mercado há décadas, né, como é o meu caso, como é o seu caso, né, de vários outros amigos, essas pessoas estão com a mesma surpresa, né, dos jovens, que ainda tem todo um mar para navegar, né? E aí a gente olha para trás, olha para frente, olha para trás, olha para frente, né? É, e a gente sempre imaginando que as coisas elas não nascem na hora que a gente identifica que nasce, né, Sim, Pedro? sim, sim, Então, esse movimento da reforma tributária, ele não é de hoje. Isso aí é uma pauta que vem aí sendo defendida, né, sobretudo pelo Centro de Cidadania Fiscal, né, o CECIF, sim, ligado à Fundação Getúlio Vargas, notadamente pelo professor, né, Eurico de Santi, né, que você o conhece, acredito eu, há mais ou menos há uns 15 anos. sim, Eu me lembro de eventos que eram organizados na Fundação Getúlio Vargas, nas salas da Fundação Getúlio Vargas, para tratar de reforma, e aquilo tudo parecia algo, como, não é que parecia, na época parecia, de fato parecia, né? Algo muito longe da gente tocar, né? sim, E as grandes mudanças, elas têm essa característica, né? No início elas parecem muito distanciadas, aí de repente ela chega. é, Então, essa reforma, ela, como todas as obras, né, na vida da gente, elas merecem críticas, né? Acredito que as pessoas envolvidas são pessoas que estão imbuídas de bons propósitos. Só que isso também agora, Pedro, já não vale mais. Por que não vale sim, mais? Porque agora a gente tem um texto positivado. sim, Agora o que a gente tem é um texto positivado. Esse texto positivado, ele tem que ser desgarrado dessa causa histórica que a gente está mencionando, sim, sim, né? sim, Então agora essa lei complementar, a emenda constitucional, ela tem que ser contextualizada dentro do sistema tributário nacional, né? Com as limitações, com as construções, né? Efetuadas, o desenvolvimento do sistema tributário nacional efetuado, sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é, é importante esclarecer esses pontos de que há uma continuidade, agora realmente há uma disrupção, né? sim, Porque hoje a gente tem dois tributos, o IBS e o CBS, que, tanto quanto possível, né, foram concebidos muito com base na experiência internacional. sim, O que aqui no Brasil não era regra. Então, por exemplo, Pedro, você conhece demais PIS e COFINS, né? Então, onde tem PIS e COFINS, como tem no Brasil? não tem. Eu acredito que não existe em nenhum outro lugar no Sim, mundo, né? sim, Só que agora você tem uma tributação, né, sobre bens e serviços, né? Então, hoje você tem referências. Então, fala-se da Índia, fala-se do Canadá, isso, uma série de diretrizes da OCDE foram plasmadas aqui na emenda constitucional, na legislação. Então, é um, é um, é um, é um novo cenário, né? Um novo horizonte aí para todos que pagam tributo e sim, que vivem do tributo. verdade, verdade. Então, Pedro, só para concluir, então, meu agradecimento, tá? Para mim foi uma manhã muito rica, tá? Eu aqui você pode me chamar sempre que você precisar, que eu vou atender a sua convocação. Não sei obrigado, se eu vou Marcelo. ficar à altura, né, Não, dos imagina. outros amigos aí que você convida, mas de qualquer maneira, né, eu quero dizer que estou muito agradecido, muito lisonjeado aí com esse convite. Não, eu que agradeço, foi excelente bate-papo, Marcelo. Você
compartilhou das suas ideias, dos seus pensamentos, né? E foi muito bom, né? E o pessoal vai gostar, tenho certeza disso. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença e agradecer quem está nos assistindo. Se gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e a sua participação é bastante importante para a gente poder ter o crescimento. Então, obrigado. Até a próxima, gente. Até logo.